Despedindo deste mês de outubro, outubro rosa, nós vamos falar de órgãos que mexem muito com o feminino. Nesse vídeo nós vamos falar sobre o útero e os ovários. Toda a dinâmica que existe por detrás de um casal que tem dificuldade de ter filhos. Crenças, valores que estão relacionados a essa questão. Se isso te interessa, segue com a gente no vídeo. Olá, bem-vindos ao canal Papo de Irmãs. Eu sou a irmã da Suelen. E eu sou a irmã da Neiva. Nesse vídeo nós vamos falar de órgãos exclusivamente femininos. Então nós vamos falar dos ovários e do útero, começando pelos ovários. Ovários que são em número 2, então toda mulher tem 2 ovários, um direito e um esquerdo, né, que são responsáveis pela produção das células germinativas femininas. Além disso, os ovários também são responsáveis pela produção de hormônios sexuais. Em seguida aos ovários, nós temos as trompas, que também são pares. A do ovário direito, a trompa direita, do ovário esquerdo, a trompa esquerda. Ali, elas têm a função de conduzir essas células germinativas, que foram produzidas no ovário, para o interior do útero. E também é ali, dentro de condições normais, que acontece a fecundação. O útero, por sua vez, é um órgão muscular oco, que está pronto para receber esse embrião e desenvolver o feto. E ele tem camadas concêntricas. A camada mais interna é o endométrio, que participa do ciclo menstrual. Em cada fase do ciclo menstrual, acontecem modificações. A segunda intermediária camada é o miométrio, que é composta por músculo liso, que é muito importante durante o trabalho de parto. É ele que vai contrair o útero e vai expulsar o bebê durante o trabalho de parto. Durante o ciclo menstrual, a contração do miométrio também é o que pode estar causando cólicas. E por fim, a camada mais externa do útero, que é o perimétrio, é uma camada serosa, né? Então, se você visualizar útero, trompas e ovários, é um órgão muito acolhedor, né? É onde vai receber e desenvolver o bebê e entregar para a vida. Ele é perfeito, né, Neiva? Para poder acolher esse feto, né? Que está se desenvolvendo ali. Com relação à parte emocional desses órgãos, o que a gente pode estar observando? Qual é a representatividade desses órgãos para a mulher, principalmente do útero? É o ninho, né? É ali aonde a vida vai se fazer, é ali aonde a vida vai se desenvolver, né? E quando a gente fala do ninho, a gente fala também da sua relação com o pai e com mãe, principalmente com mãe, porque é aquela questão do acolhimento. Como foi o seu relacionamento com a sua mãe desde uma infância bem remota, o seu nascimento, o seu desenvolvimento ao lado dessa figura materna? Você foi acolhida, você teve afeto, você sentiu que recebeu esse afeto, ou às vezes a mamãe não estava tão presente por vários motivos, né? Às vezes tem que trabalhar, tem que seguir com as atividades da vida, principalmente as mulheres de hoje em dia, né? Não, e eu digo também com relação, por exemplo, às nossas avós. Quantos filhos elas tinham que dar conta de atividades e assim, cuidar de todos esses filhos. Às vezes os filhos mais velhos acabavam cuidando dos filhos mais novos, né? Entendi. Então elas eram muito atarefadas, apesar de terem uma vida muito diferente das mulheres de hoje em dia, né? Porque as mulheres de hoje em dia também são atarefadas, mas de uma forma diferente. Porque envolve o trabalho fora de casa, e aquelas mulheres de antigamente não, eram muitos filhos, muita coisa para fazer, casa, marido para cuidar, e às vezes não tinha tempo de estar dando esse acolhimento e esse afeto que a gente precisa na primeira infância, né? E o ninho também relacionado ao seu momento atual.
Às vezes você é mulher casada, tem uma união estável, ou então teve um filho, mas não é casada, não tem esse companheiro do seu lado. Como que você está vivendo esse ninho hoje? Como que você vive o acolhimento e o afeto dentro da sua família atual hoje? Então são essas dinâmicas que estão relacionadas a esses órgãos. É o ninho, é o que me acolhe, é o que me dá força para a vida, né? Eu acho muito, muito interessante esse olhar, né? De afeto e de acolhimento, porque é isso que eles representam. É essa a função do órgão. É essa a função do órgão. E aí quando você tem conflitos relacionados a isso, você pode vir desenvolver doenças relacionadas a esse órgão. O que eu percebo dentro do meu consultório são muitas mulheres que realizam os exames, fazem todo, né, o trabalho que tem que ser feito ali para ver o que está acontecendo em nível físico e as condições estão boas, mas o bebê não chega, né? E então é muito comum essa infertilidade funcional que a gente chama, né? Onde tudo está perfeitamente bem, funcionando bem com relação ao órgão e ao hormônio, né? Mas existe ali uma questão que a gente diria que está relacionada a crenças, né? Simplesmente questões. Esse bebê não vem. Tá tudo certinho, tá tudo esperando, tudo no lugar e esse bebê não vem. E aí onde o casal acaba ficando ansioso, angustiado e aí recorre a médicos, enfim, para poder ver qual é o problema. A primeira questão é a mulher, né? A gente pensa que a mulher tem um problema, mas às vezes pode ser o homem também. A questão é do casal. Mas na maioria das vezes esse casal não tem problema. Tanto o homem quanto a mulher tá saudável para ter um bebê, né? E aí, outra questão interessante que a Neiva pontuou aqui são com relação a crenças e valores mesmo. Às vezes a gente tem uma conversa muito franca, muito sincera com nossa mãe, com nosso pai. Quais são os valores relacionados à maternidade? Como as mulheres da minha família lidaram com a maternidade? Porque para algumas foi muito difícil, para algumas realmente foi muito complicado viver uma gestação, porque teve uma gestação muito conturbada, teve uma gestação muito difícil, mulheres que às vezes quase morreram com uma gestação, ou até chegaram a mesmo a falecer, às vezes uma avó, uma bisavó morreu no parto. Então, a gente chama isso de consciência coletiva, a gente carrega essa consciência familiar, tudo isso está registrado dentro de nós. O quanto essas mulheres sofreram, as dificuldades que elas passaram, as alegrias que elas viveram relacionadas à maternidade, como que a sua família olha para a questão da maternidade. E os homens também, como eles recebem isso, a paternidade, né? E essa união do casal, o relacionamento do casal. Como de repente minha avó e meu avô viveram isso, minha mãe e meu pai viveram isso. Tudo isso está registrado dentro de nós e influencia na hora que chega o momento da gente também passar por isso, né? Então está registrado inconscientemente em nós. Como que vamos viver essa maternidade? O que você ouviu da sua avó, da sua mãe, ou até mesmo quem conheceu e chegou a ter relacionamento com bisavó? O que essas mulheres falavam da gestação? Como que foi para elas? Né? Então, perceber isso. Nossa, para minha bisavó foi muito difícil, para minha avó foi muito difícil, e aí agora para mim também vai ser, né? Então, se desfazer dessas crenças, não é porque elas viveram, às vezes, momentos, dificuldades dentro da gestação, que você também vai viver. Você pode fazer diferente. E às vezes isso daí está registrado de uma forma inconsciente. Inconsciente. Né? Você está falando, né, como hoje nós vivemos tempos diferentes, né, do que os nossos ancestrais viveram, e tem um certo conhecimento, mas inconscientemente, de alguma forma, esses gatilhos são ativados. Sim, tá em nós, né? Porque nós somos fruto de todas essas gestações também, essas histórias, né? Todas essas histórias.
Então isso também está em nós de forma inconsciente, que a gente chama dentro da sistêmica de consciência coletiva familiar. Que legal. Su, fala então para os nossos seguidores, né? Suelen está vivendo uma gestação, Isso, né? estou no 4º mês e quando eu engravidei, quando eu soube que estava grávida, fui contar para minha mãe, né? Mãe, tô grávida. E aí ela falou, ficou muito feliz e tal. E ela falou, ai, tomara que a sua gestação seja tranquila, porque a minha foi muito difícil. Gente, depois disso, eu comecei a enjoar, começou a ficar difícil pra mim, depois que ela falou isso. Parece que acionou algo em mim, assim, que não, eu preciso também viver honrar e viver uma gestação difícil. Eu passei um mês, que foi o 3º mês, muito... Foi tenso. Foi. No sentido de enjoos, de vômito, até de emagrecer. Emagreci 4 quilos. E também queria dizer que essa gestação, ela foi... Eu acredito que ela foi também um resultado dos vários processos de constelação familiar que eu vim fazendo, né? Eu tenho 37 anos e não pensava muito na maternidade. Não era algo assim que eu olhava com muito deslumbre, né? Como muitas mulheres. Mas assim, também se eu ficasse grávida, ok. Não evitava também, né? Mas eu não evitava, mas também não era algo que estava tinha despertado em mim. E diante de várias constelações que eu fui fazendo no meu processo de formação em constelação familiar, foram surgindo questões relacionadas à maternidade. Então, várias crenças e valores das mulheres da nossa família relacionados à maternidade. Aí eu fui olhando para tudo isso, fui acolhendo tudo isso no meu coração e fui percebendo o porquê dessa minha... não vou dizer desinteresse, mas por que não olhava com tanto amor para a questão da maternidade? E aí quando teve uma última constelação que aí colocou a questão da maternidade, um mês depois eu fiquei grávida. Olha só que um mês depois dessa né? constelação eu fiquei grávida, porque aí eu acolhi essas mulheres da família, eu olhei para as crenças e valores da nossa família, para as mulheres que teve dificuldades e dei um lugar no meu coração e não, agora eu sigo a minha vida. E aí um mês depois eu fiquei grávida e foi muito bonito, assim, hoje eu consigo sentir essa gestação, eu consigo me sentir mãe mesmo, né? Inclusive, meu filho fala que ela agora tem cara de mãe. Ele vê os nossos vídeos e ele fala, a tia tá com cara de mãe. A carinha dela mudou. Porque eu aceitei essa questão da maternidade, acolhi e agora eu vivo isso com muito amor. E se você tiver interesse de conhecer como é esse trabalho das constelações familiares, né, pode deixar aqui os seus comentários, segue a gente nas nossas redes sociais, nós temos nosso perfil no Instagram, no Facebook, nós vamos deixar aqui no link da descrição, né, estamos aqui para ajudar no que a gente tiver de contribuição para vocês. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, encaminhe para quem você acha que é contribuição ouvir, né, o nosso papo, né, porque aqui é um canal de informação, de troca de experiência, nada muito voltado à ciência, mas sim a um informativo, a um conhecimento de algo que às vezes não despertou aí dentro de você e que pode de repente ser a chave da mudança, né? A osteopatia também ajuda nessas questões de regulação hormonal, né? Os movimentos, atividade física. Então, todas essas dicas, dependendo da sua vivência, a gente pode estar contribuindo também. E lembrando que agora a gente já começa o novembro azul. Novembro azul. E vamos olhar agora para o masculino. E aí, agora, já que a gente falou da fertilidade, né? Nós vamos falar, então, no próximo vídeo da fertilidade masculina. Então, até o próximo vídeo. Até!